Olá, boa noite. Mais uma vez um enorme prazer estar aqui com vocês. Meu coração se aquece nesse frio que faz lá fora, quando eu estou aqui com vocês conversando, trocando conhecimentos, a gente podendo conversar, bater um papo. Hoje é dia 29 de junho de 2020, 8h45. E a gente começa a falar sobre gestão das emoções. Hoje o papo vai ser sobre gestão das emoções. Oi, Sueli, tudo bom, minha querida? Sueli Vila tem me acompanhado semanalmente. Muito obrigada pela sua audiência, minha querida. Então eu agradeço a sua presença aqui na página do Instituto Sente, para que a gente possa falar sobre gestão das emoções. Eu gostaria de dizer para você, antes de mais nada, que nós estamos atingindo aí quase 200 seguidores e para mim é uma felicidade muito grande quando isso acontece. É sinal que as pessoas estão confiando no meu trabalho, sinal de que faz sentido o que eu falo para vocês. Então, quem ainda não conhece o canal, você que gosta, você que está aqui comigo, indica, compartilha, coloca o aviãozinho aqui e encaminha para outra pessoa assistir junto com você. Vou ficar muito feliz. Essa live fica gravada, sempre fica gravada aqui na página do Instituto Sente. Você pode também acessar pelo site institutosente.com.br. Lá você vai ter o link para o YouTube e lá também estão gravadas estas lives, esse bate-papo. A gente já falou sobre valores, já falou sobre inteligência emocional, a gente falou sobre crenças, sobre pensamentos negativos e hoje a gente fala sobre gestão das emoções, tá? Toda vez que a gente faz uma live, toda vez que a gente faz um estudo, ele é muito complexo, ele é muito intenso. São dias que eu venho pesquisando, olhando palestras, lendo livros, trazendo da minha memória situações que aconteceram no passado, para que vocês possam ter mais informações, que vocês possam conseguir gerenciar mais a vida de vocês. Então, eu agradeço essa participação de cada um, porque o estudo aqui é grande, mas sei também depois que vocês vão divulgar, vão passar adiante para muita gente, enfim, eu espero que faça sentido para vocês. Para falar de gestão das emoções, eu tenho certeza que vocês já tiveram muitas emoções na vida de vocês, já tiveram muitas situações em que tiveram que gerenciar as próprias emoções. E aí eu convido você a pensar naquele momento em que você passou por uma entrevista numa empresa, onde você desejava intensamente aquela posição, aquela vaga, e você tem memória se você conseguiu controlar a sua emoção? Você tem memória se você conseguiu responder as perguntas dentro do sentimento que você queria passar, se você praticou a respiração para poder pensar e que resposta você daria para quem está te perguntando, que imagem você ia querer passar. E faz muito sentido quando você consegue entender as suas emoções, consegue entender o que elas representam, como elas surgem, para que você possa controlá-las. É muito importante também controlar as emoções quando você está diante de testes de recursos humanos para aquela vaga tão sonhada. Muitas empresas, e hoje já é um fato, que muitas empresas contratam você pela habilidade que você tem, mas te demitem pelo comportamento que você apresenta. Quantas pessoas que você não conhece hoje que acabaram de ser demitidas por comportamento? Tinham extremadas habilidades, mas o comportamento acabava atrapalhando o próprio exercício da habilidade que a pessoa tem, né? Então, gestão das emoções fazem parte do nosso dia a dia, estão convivendo conosco o tempo todo. Aqui, ó, Renata, Carlinha, Luana Negrete, Vivi, Sueli, Maridão, Osmar, quantos de vocês já não passaram por situações de emoção que mexeu com vocês, que depois que passou vocês ficaram pensando,
Por que que eu não falei diferente? Por que que eu não fiz diferente? Aí, se fosse meia hora depois, você pudesse voltar no tempo, você falaria diferente. Não é assim que acontece? Então, o Instituto Sente, nós promovemos trabalhos de coaching. Para quê? Para que você ganhe esse autoconhecimento. Oi, Ana Lúcia. O quanto você domina os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Os processos de coaching de carreira, coaching de vida te levam ao aumento desse autoconhecimento, a ter mais confiança em você, a saber respirar no momento certo, a gerenciar a sua emoção. A Carlinha tá aqui falando, muitas vezes sou mega ansiosa. Se você é mega ansiosa, Carlinha, provavelmente você é ansiosa o tempo todo. Né? E a gente já falou que o ansioso é aquele que não vive no presente. O ansioso, ele vive só no futuro, o tempo todo. E quando você vive no futuro, você passa uma informação para o seu corpo que o momento não é agora, o momento ainda vai acontecer. E aí eu libero hormônio, libero cortisol, aumento o meu estresse, envelhece, sabiam? Dá ruguinhas. Então, convido vocês a verem a live de hoje para entenderem o que é uma emoção. Nós também fazemos no Instituto Sente currículos. Elaboro currículos há quase 10 anos, na verdade. E como é importante você ter um bom currículo para que você se apresente, para que você coloque seu perfil profissional. Ali você já vai dar informações, dicas preciosas sobre como você controla a sua emoção, como você pode representar um bom profissional, tanto como ter habilidades adequadas, como ter comportamentos também adequados. Vamos então entender quais foram as fontes que eu usei para essa live de hoje. Eu fui entender como Augusto Cury pensa sobre gestão das emoções, fui entender Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo, cientistas como Eric Berne, Paul Perry. Eu conheci um indiano, ele é cardiologista, através das palestras do TED Talks. TED Talks é uma plataforma que você encontra no YouTube que tem palestras de inúmeros profissionais de até 18 minutos. Sensacional. Você põe lá o tema, ele te traz todas as palestras que tem a ver com esse assunto. E lá eu encontrei o Sandeep. Sandeep é um indiano, que eu já vou contar para vocês o que ele me ensinou e eu vou passar para vocês. Também encontrei Elisa Feldman e Tiffany Smith. E além de todos estes, José Roberto Marx e também as minhas experiências ao longo dessa minha jornada como coach. O Tony Robbins convida a gente a pensar sobre você tem emoção no que você faz ou você simplesmente faz? Como é que é o seu dia a dia? Quando você atende um cliente, quando você faz uma venda, quando você defende uma causa, você controla o que você sente? Você tem emoção no que você faz? Você já parou para pensar por que você faz do jeito que você faz? O que motiva você a agir agora? O que move você hoje para agir? Para colocar a mão na massa e ir em frente. Convido você a pensar o que move você hoje. Não o que você acreditava 10 anos atrás, mas o que você acredita hoje. Meu convite a você também é um aprendizado. A gente ouve muito falar, né? Eu mesma já falei muitas vezes, que a gente deve fazer para o outro o que a gente quer que seja feito para nós. Eu convido você a pensar hoje de uma forma diferente. Que você faça ao outro o que ele gostaria que fosse feito. Não o que você gostaria que fosse feito para você, porque senão você vai continuar olhando para o seu umbigo. Mas que a sua emoção seja fazer para o outro o que o outro gostaria que fosse feito para ele, segundo o que ele acredita. Empatia. Oi, Tati, minha querida, boa noite, meu amor. O Sandeep, que é esse indiano que eu falei pra vocês, que eu conheci semana passada, o Sandeep, ele é um cardiologista, além disso ele é cientista, e ele fez uma palestra falando sobre o coração. A gente, quando fala de emoção, a gente não coloca assim a mão no peito, a gente não acha que
emoção está aqui no coração? Pois é, o Sandeep foi estudar. E ele trouxe pra gente como é que as emoções afetam o nosso membro, a nossa parte do corpo, que é o coração. Ele disse que as emoções afetam diretamente os corações. Ele dissecou vários seres humanos após a sua morte e ele fez inúmeros testes, inúmeras ressonâncias. Oi mãe, tudo bom? Pai, tudo bem, meus lindos? Bem-vindos aqui. Ele fez exames em pessoas vivas após grandes incidentes. Ele fez esses exames no coração das pessoas após grandes momentos de alegria e também grandes momentos de tristeza. E ele percebeu que o coração se altera. Quando você vive, por exemplo, uma tristeza muito grande, sabe o que acontece com o seu coração? Ele fica meio que murcho, ele fica meio que comprimido. E o contrário também é verdadeiro. Quando você sente uma emoção, uma felicidade muito grande, uma conquista que você realizou, é como se ele inchasse, é como de fato ele incha, de fato ele modifica. Então, olha o quanto a gente faz com o nosso corpo. Mas uma coisa que ele fala que é muito importante, não está no nosso coração a emoção, como muita gente acredita, né? Que está dentro do órgão. Não, Sandeep fala também que o coração não tem as emoções, ele sofre a reação às emoções. Ele diz que tinha uma paciente que foi durante muitos anos casada, mas que ela não se dava muito bem com esse marido. E veio o dia que ele faleceu. E ele foi, ela já era paciente dele há muitos anos, ele perguntou se podia fazer essa pesquisa com ela. E fez uma radiografia, uma ressonância, um exame no coração dela para ver. No momento em que ele morreu, como estava o coração, como ficou depois de uma semana de falecimento do marido e 2 semanas depois. Houve uma modificação extremada nesse órgão do coração dessa cliente, dessa paciente. Era um coração normal. Uma semana depois que o marido morreu, mesmo com todos os sentimentos que ela nutria por ele, não tão positivos, ela foi invadida de uma tristeza muito grande e o coração dela sofreu alterações. 15 dias depois da morte, ela já restabelecida, o coração voltou ao seu formato original. É lindo isso, né? Saber o quanto a gente influencia o nosso corpo. Tem aquele japonês que no YouTube vocês encontram o vídeo, Eimoro, não me lembro agora o sobrenome, que fala sobre a água, o quanto a água pode ser influenciada por boas palavras e por más palavras. Ele colocou em 2 vidros água e nomeou cada um dos vidros com palavras positivas ou palavras negativas. E foi trazendo influências positivas para aquele vidro de água. Eu te amo, você é linda, como eu sou feliz com você. No outro pote de vidro, ele escreveu palavras negativas e dizia: eu te odeio, você é feia, você tá suja, eu não gosto de você. E ele foi pegando cada dia uma molécula de água do vidro com as emoções positivas e do vidro com as emoções negativas. Colocava essas moléculas de água no laboratório e percebia como era o formato dessas moléculas. Simplesmente extremamente diferentes. Na molécula que ele havia dado emoções positivas, ela se formava num símbolo perfeito da água. Na molécula que estava no vidro com as emoções negativas, que ele tinha pego essa molécula colocado no microscópio, estava totalmente deformada. Então, se a água sente isso, essas palavras, esses fluidos, imagina o seu corpo, como é que não recebe as emoções. Se o nosso corpo é formado de mais da metade, percentualmente falando, de água, o que você tem colocado para dentro de você?
Como é que você tem trabalhado os teus sentimentos, as tuas emoções? Muito importante pensar sobre isso. Eu conheci também a cientista com plantas também, Carlinha. Eu tenho uma plantinha aqui que eu já tenho há muitos anos e eu estou sempre conversando com ela. E outro dia ela estava quase morrendo, eu falei, não, vem cá, vamos viver novamente, vamos trazer vida para você. E eu faço carinho, eu converso com ela, ela tá saindo um monte de brotinho. Então a planta sente sim, é muito verdadeiro isso. Emocional mexe com tudo, isso mesmo, Renata, mexe com tudo, absolutamente tudo. Com muito mais do que a gente imagina. Então a Lisa Feldman Barrett é uma cientista norte-americana e ela diz que nossas emoções também não estão, sabe onde? No nosso cérebro. Então não está no coração. Oi, Érica, tudo bom, Eriqueta, minha linda? Então a emoção não está no coração, como a gente falou do Sandeep, do indiano, que explicou pra gente que a emoção não está no coração. E a emoção, a Lisa Feldman também diz que não está no cérebro. Mas ela diz pra gente que novas palavras que nós aprendemos geram novas emoções. Às vezes a mesma palavra também você pode dar um novo significado para ela, para uma simples palavra. Se eu disser para você hoje, vocês podem comentar aqui comigo, o que a palavra vírus representa para você hoje? Eu aposto que se eu te perguntasse isso 120 dias atrás, você não diria para mim o que você talvez me diga agora sobre o que é vírus para você. E olha como muda o significado das palavras. E como é que muda esse significado perante as suas experiências, perante as suas vivências, perante o que você acredita, perante o que você criou como crença, como valor. Isso é que você vai adquirindo ao longo da tua experiência, da tua vida. E ela pergunta, o que são realmente emoções? E ela mesma responde, emoções são suposições. Emoções é aquilo que eu acho que está acontecendo, de primeiro instante. Essas suposições ocorrem quando no cérebro está sendo construído, nesse momento, bilhões de células estão trabalhando, bilhões de células no nosso cérebro trabalham e elas criam uma suposição. E nós temos controle sobre essas suposições. Olha só, o medo, para a Sueli, o vírus representa hoje medo, para a Renata, uma ameaça, um medo, uma angústia. Né? Para Ana Lúcia, medo. Então, o vírus, muito possivelmente antes, não representava isso para você. Era um vírus. Era algo que você poderia absorver para o seu corpo. Hoje em dia, o vírus é muito mais do que isso, né? Oi, prima, Lúcia, tudo bom, minha querida? Então, nós temos controle sobre nossas emoções, mas para que nós possamos ter controle, nós temos que aumentar o nosso autoconhecimento, que o coaching te proporciona. Autoconhecimento gera mais confiança, gera mais serenidade, gera mais emocional saudável, para que eu saiba como me controlar, como me posicionar. Eu posso escolher como me posicionar, como me controlar, como me apresentar para o outro e para mim mesma. A Lisa diz que as emoções não estão dentro de nós. Então não está no coração, não está no cérebro, mas as emoções são criadas por nós. Quer ver? Eu dar um exemplo para você que você vai dizer que sim, na hora. Vamos imaginar assim, uma emoção simples, tá? Você vai para a padaria. Não tem ido muito ultimamente, né? Mas quando você vai à padaria, imagina. E você entra bem naquele momento que eles estão acabando de assar os pães. Ó, de falar me dá água na boca porque eu amo pãozinho. E você entra na padaria, você não estava com fome, mas aí você entra, aquele ar quente, daquela massa, ficando tostadinha, ficando naquele ponto certo. Você pode imaginar também aqui em casa, fazendo pão. Quem já não fez pão nessa pandemia? Eu fiz 2 tipos de pães, ficaram deliciosos. Quando aquele ar quente, seco, doce, vem até você e você não está com fome, você passa a ter fome.
você que não sentia fome, pelo cheiro do pão assando, você passa a ter fome. E aí você já imagina o sabor, vem na sua boca, na sua língua. Que delícia, pão com manteiga quentinha, a manteiga vai derreter. Eu na hora estabeleço uma emoção. A emoção de querer que esse desejo se realize, de simplesmente comer aquele pão, de sentir fome quando eu não sentia. Essa é uma emoção que a gente sente quando entra numa padaria. E aí você entende agora porque o Walmart, que atualmente chama-se Big aqui no Brasil, coloca a padaria logo no começo. Na verdade, nos Estados Unidos, aqui ele não faz isso ainda. Mas eles colocam os pães, o forno, bem na entrada do supermercado. E você já entrando com fome, o que você faz? Você gasta mais, né? Um outro exemplo, você está no hospital. Você acabou de fazer um exame. E você sabe que a resposta para esse exame pode mudar significativamente a sua vida. E você que não estava nervoso passa a ficar. A sua mão que estava quente começa a ficar gelada. O seu coração começa a disparar. A sua mente fica repleta de emoções. Mas eu posso ainda colocar mais uma informação para você. Sendo espírita, a gente entende que as emoções também vêm de outras experiências que nós já vivemos. Que nosso espírito, sendo imortal, eu trago muito aprendizado de outras vidas, de outras histórias. Muitas emoções, daquelas fortes, intensas, que eu sinto hoje, também tem a ver com o que eu já vivi no passado, com o que um novo acontecimento me traz de memória do passado. Ana Lúcia pergunta, então as emoções surgem de causas externas? 100%, Ana. Perfeita pergunta. Se não nasce no coração, se não nasce no cérebro, se não está em nós a emoção, eu quero dizer que não está no nosso corpo físico, não está em nenhum órgão especificamente. Está em nós, espíritos imortais, está em nós que trazemos nossas reminiscências, nossas experiências. Então não é que o corpo tem a sensação sozinho. Nós, com nossa inteligência, é que trazemos essa emoção para o corpo. Ok? A Lisa ainda fala que nosso cérebro é um circuito. Que quando a gente para e racionaliza a nossa emoção, nós podemos trazer ingredientes diferentes para o nosso cérebro. Nós podemos trazer experiências novas para o modo como a gente olha a vida. A gente pode dessa forma transformar a nossa vida emocional. Então, se você cria novos circuitos, se você altera a forma de você pensar, você já vai passar pela próxima experiência num sentimento diferente, numa emoção diferente. Quer ver um outro exemplo? Vocês aqui já passaram pela escola, pela faculdade, e o quanto vocês ficavam nervosos quando tinha as provas. Quem tem filho aqui sabe como é que de repente alguns dos nossos filhos, alguns dos nossos parentes, como é que eles se colocam quando eles estão para fazer uma prova. O coração vai acelerar, as mãos vão suar, eu vou ficar nervoso, eu vou associar tudo isso ao momento anterior a fazer a prova. Tem gente que paralisa diante de uma prova de faculdade. Já teve aluno de medicina que repetiu tantas provas que ele foi convidado a se retirar. Imagina isso. Depois, com processos de coaching, ele foi se entendendo, foi se ressignificando, trabalhou esses medos, esse nervoso e transformou isso em determinação. Transformou essa sensação de como se estivesse indo para um campo de batalha, transformou essa sensação em determinação, de que eu quero, eu consigo. Eu comando as minhas emoções, eu sou o comandante da minha alma. E se eu sou o comandante da minha alma, se eu tenho autoconhecimento, eu consigo provocar novas sensações, novos sentimentos, novas emoções. A Renata está falando, preciso saber lidar com algumas emoções minhas. Todos nós precisamos. A Ana Lúcia fala que precisa lidar com a ansiedade. A ansiedade, Ana, acontece toda vez que a gente não tem tanto autoconhecimento sobre nós mesmos.
para ser comandante da sua alma, você precisa entender como é que você raciocina, como é que você se coloca diante das situações. E aqui a gente está falando sobre isso. Vamos lá que tem mais aprendizado. Então, quando eu dou estes comandos para o meu modo de pensar, quando eu decido transformar, construo ferramentas através de processos de coaching, onde eu ganho controle sobre a minha emoção, quando eu decido pensar diferente, eu dou um significado diferente para esse comportamento. Eu posso afirmar que eu estou colocando uma nova emoção em ação, né? Renata, minha ansiedade está em nível máximo. A Tati, depois de algumas situações fiquei com medo de pessoas. Sim, a gente consegue ressignificar esses sentimentos, Renata, Tatiane, sabe como? Programação neurolinguística. Eu uso técnicas de PNL nas sessões de coaching, onde eu ajudo você a criar, na verdade, novos significados para essas experiências negativas. E você cresce, você se fortalece, você fica confiante. Coaches que já passaram por isso podem te afirmar. Quando a gente coloca a PNL para ser trabalhada numa sessão de coaching, você sai de lá outra pessoa, muito mais confiante. A gente falou também em lives anteriores sobre inteligência emocional, lembra? Que a gente falou sobre como controlar nossas emoções e que a resposta para isso era ser inteligente emocionalmente falando. E a gente falou que nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E quando nós usamos os dois lados, quando eu uso um pouco desse aprendizado e um pouco dessa habilidade, eu transformo o modo de eu pensar. Eu consigo fazer diferente na minha atitude. Só que quanto mais controle eu tenho sobre mim mesma, mais consciência eu tenho sobre os meus atos, maior a responsabilidade sobre mim mesma. Porque sou eu que passo a responder pelos meus atos conscientemente. E através dessa responsabilidade, através desse aumento de conhecimento, eu construo escolhas, eu construo experiências. Então, se pergunte, o que você mudou hoje na sua experiência? O que você mudou hoje na sua emoção? Ou, através dessa live, o que você vai mudar na sua emoção? Quando eu altero a mim mesmo, eu altero o meu modo de olhar para o mundo. Eu não posso mudar o mundo, então quem é que eu mudo? Eu mudo a mim mesmo. Então, como eu olho para a minha emoção, como eu a controlo, isso interfere diretamente em como eu farei as previsões dos meus comportamentos para amanhã e para depois. Porque as emoções, elas são construídas. Elas não estão dentro de nós. Todas as emoções que você tem hoje, você construiu uma a uma, dia após dia, na sua existência. Não foi também assim. Foram crenças que você passou a ter, foram valores que você passou a construir, a entender. E essas crenças, esses valores foram construindo as suas emoções. Então, não é física a existência da emoção no nosso corpo, ela é criada por você. Se você controlar a sua emoção, você vai saber que ela vai refletir no que te faz bem, no que te faz mal. A sua emoção vai refletir no que você sente. A sua emoção vai refletir no que você tem. E eu não sei se vocês sabem, e se você não sabem, eu vou contar agora. Eu tive câncer, e foi um câncer bastante invasivo. A Tati, que está aqui, acompanhou todo o meu processo, né, minha amada? Me ajudou muito nesse processo, agradeço de todo o meu coração. E o que tem a ver o câncer com emoção? Eu vou dizer a você que tem muito a ver. Eu posso afirmar para você que eu criei o câncer dentro de mim. E foi através das emoções que eu não soube controlar que eu criei o câncer em mim. O que era esse câncer de mama? Eu tentei por 8 longos anos. Multiplica aí 365 dias vezes 8. Vai dar uma conta gigante. Todos os meses. Oi, Tânia Medina. Eu passei todos esses 8 anos infeliz. Porque eu tentava engravidar e eu não conseguia.
Aquela emoção negativa tomava conta de mim todos os meses. Eu me culpava, eu achava que o erro, o problema estava totalmente em mim. E acreditando nisso, as emoções negativas foram tomando parte do meu corpo. Eu fui adoecendo o meu organismo. Fui trabalhando isso de forma tão intensa que justamente na mama, que é de onde sai o alimento para o ser humano, para os meus filhos, foi lá que eu adoeci. Então percebe como a emoção faz parte da sua vida? E olha o perigo se você não sabe gerenciar essa emoção. Imagina, se faz aquilo com a água que eu falei para vocês, de quanto você fala boas coisas para a água, que está ali no vidro guardado, ou se você fala para uma água que está num outro pote, fala coisas ruins, não modifica a molécula da água? Se o nosso corpo é feito de água, se você transmite emoções negativas para você, olha o quão mal você faz para você mesmo. Mudando um pouco agora de ótica, indo para Tiffany Smith, uma outra pesquisadora, uma inglesa extremamente inteligente, ela estuda, sabe o que? A emoção. E como a emoção reverbera nos tempos, em toda a humanidade. Aqui a Carlinha, que depoimento incrível, você é especial. Tânia, que eu sou uma mulher forte. A Tati, que eu sou uma guerreira. A Vivi, a nossa mente constrói e às vezes ela mente para nós. Aqui, Renata, Laine, meu pai teve um câncer e temos certeza que foi totalmente emocional. Sim, sim, nossa mente constrói, Vivi. Sim, a gente cria as nossas emoções. Então, se nós criamos as nossas emoções, nós criamos as nossas doenças também. Sim, você é responsável pelas suas doenças. Eu fui responsável pela minha doença. Hoje eu tô livre. Não tenho câncer, não tenho nada no meu organismo. Agradeço a Deus por isso. Mas também porque eu conquistei isso. Porque eu fui me entender, eu fui me conhecer. E em me conhecendo, eu me modifico. Não só eu, você também. Então, o que a Tiffany Smith estuda? Ela estuda as emoções. Ela diz que os avanços hoje na ciência cognitiva, que é a ciência do aprendizado, têm evoluído muito. E ela fala que as emoções não são simples reflexos. Não é porque eu queimei o dedo, isso é uma reação, que a minha emoção vai despertar um simples reflexo de dor. Ela diz que a emoção são sistemas incrivelmente complexos e elásticos, né? Se modificam, criam emaranhados nos nossos bilhões de células. E ela diz que há uma historicidade, né? Há uma história complexa, profunda, nas emoções que só atualmente começaram a entender sobre elas. Ela traz um exemplo de como as emoções interferem na cultura, nos povos, na língua, na forma como você olha para a sua vida. Ela levou a gente lá para o século XVI, ano de 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, né? Faz muito tempo. Naquela época, na Europa principalmente, sabe qual sentimento, qual emoção as pessoas eram provocadas a sentir? Que era motivo de orgulho quem sentia? A tristeza. Acredita nisso? Como o mundo naquele momento tinha uma série de diversidades, que não é diferente de hoje, mas o modo como eles olhavam para a tristeza no passado, e que era motivo de orgulho, por quê? Se eu sinto tristeza, se eu me coloco para ficar daquela forma meio depressiva, meio cabisbaixa, se eu acho que realmente a tristeza vai fazer parte do meu corpo e eu ajo como uma pessoa triste, eu incorporo este sentimento, esta emoção, eu passo a ficar preparada para quando ela realmente acontecer. Olha o modo como eles pensavam. Eu busco a tristeza para que eu a conheça, para que eu a perceba, para que quando eu a sentir, eu já sei o que fazer. A gente faz isso ainda hoje? A gente fica triste esperando alguma coisa acontecer, sendo que ela nem aconteceu ainda? Eu já vou dizendo para mim mesma que não deu certo, que não vai ser possível, que é difícil. E eu sempre falo que não existe o difícil, existe o desafiador, o desafio.
Então percebe como a gente é responsável pelo que a gente sente? Hoje, se alguém se sente triste, o que a gente faz com essa pessoa? A gente encoraja ela fortemente a se sentir feliz, a olhar para a vida de um modo positivo, para olhar para a vida com mais energia, com mais convicção, com mais força, porque hoje a gente acredita o contrário, que a felicidade é importante na nossa vida, que saber viver com felicidade nos leva a outros tipos de sentimento, a muito mais emoções, a muito mais conquistas. Então, quem demonstra tristeza hoje tem até vergonha de se expor, esconde, na verdade, esse sentimento, né? Então, nossa emoção não muda só de tempos em tempos, do modo como a gente olha para ela. Ela muda também de lugares para lugares. E eu convido você, falando de tristeza, eu te convido a pensar, será que você não está será que você não está tratando você mesma, como um mendigo, emocionalmente falando? Será que eu não trago tristeza para o meu dia a dia? Será que eu não prefiro olhar a vida com receio, com medo? Será que isso não é uma proteção que eu tenho causado em mim? Tem um livro que eu li há muitos anos e que eu carrego ele até hoje como aprendizado, que é o livro chamado Escutando Sentimentos. E esse livro é um livro que a gente pode chamar de espírita, porque a irmã Cidufo foi uma pessoa que vivenciou junto com Allan Kardec. Ela era uma das grandes médiuns que traziam para o papel, né, as psicografias através dos espíritos, que formaram toda a nossa doutrina, os 5 livros. A irmã Cidufo era uma médium que trabalhava junto com Allan Kardec. E ela trouxe essa mensagem para esse livro, Escutando os Sentimentos, e ela traz do Carl Gustav Jung. Logo no começo do livro, ela traz uma passagem que eu me emocionei quando eu li. Que ali ela dizia, será que você não está sendo um mendigo emocional? Será que você não está dando demais para os outros, olhando demais para o que o outro quer, para o que o outro gosta, para o que o outro faria, para o que o outro vai pensar? E quando você faz isso, você fica pedindo esmolas? Você fica pedindo, pelo amor de Deus, para alguém te dar atenção, para alguém te ouvir, para alguém participar da tua vida? Será que você não está sendo essa mendiga, esse mendigo emocional da tua vida? Olha só aqui a Ana Lúcia falando. Muitas vezes eu penso assim, eu sofro antes, eu luto diariamente para mudar isso. Ana, te convido para a gente bater um papo depois, para você entender como é que o coaching pode te ajudar na tua vida. A ressignificar, Ana, essa ansiedade, esse sofrimento. Coaches que estão aqui assistindo, digam aí se não é bom passar pelo coaching, por esse processo que é um deleite, é um júbilo passar por isso, onde você para conhecer quem é você e como é que você reage às emoções, como é que você pode passar a reagir a essas emoções. A Renata fala aqui, eu penso muito nisso, muitas vezes eu trago as tristezas para mim e até mesmo sofro por antecedência. Oh, meu amor, conheço você há mais de quantos anos? Mais de quase 20 anos ou mais de 20 anos, né, Renata? Eu entendo, os medos às vezes tomam conta do nosso ser. O coaching ajuda você a pensar que você pode sim ter medo, mas na hora certa, não a todo momento. Senão as emoções te consomem e você não consegue olhar a vida de uma outra forma. Vem comigo, a gente conversa. Dani Zampó, Daniele, minha querida, boa noite, meu amor, bem-vinda aqui. Érica Martinez, minha linda, saudade de você. A Luana fala aqui, já estou sentindo uma grande falta, né? A gente acabou de fazer um processo de coaching agora. A Lu, a gente fez currículo, fez simulação de entrevista para um dia, quem sabe, se ela for usar, ela tá pronta, né? Autoconfiança, autoconhecimento, a gente ressignificou crenças, né? Foi um trabalho muito lindo e eu agradeço essa oportunidade que você me deu, Luana, de trabalhar. Então, Ana Lúcia, vamos conversar com certeza. Eu te aguardo e eu te agradeço. Vou ser muito feliz em poder te ajudar. Então, vamos lá.
Voltando aqui, que a gente vai falando, né? Então, o que é emoção? Vamos ter certeza de que a gente entendeu o que significa emoção. A emoção é uma reação intrapsíquica, é uma reação química e muitas vezes não é uma reação racional, né? Olha aqui a Luana falando, ajudar a controlar minhas emoções, valores e crenças, foi o que o processo de coaching fez com ela. A Lúcia, o medo é importante, devemos respeitá-lo, mas trabalhar para não paralisar por causa dele. Perfeito, Lu, é exatamente isso, é importante ter medo. O medo, ele te causa ação, causa você se livrar de um perigo pela própria sobrevivência. O que não é bom é o excesso dele. Perfeito. Então a emoção é uma reação intrapsíquica, ela é química, ela não é racional, porque primeiro eu sinto, ai, doeu, depois eu racionalizo. Por que doeu? O que me fez sentir essa dor? Para que eu possa entender a emoção, para que eu possa gerenciar a minha emoção, eu tenho que fazer alguns acordos comigo mesmo. Eu tenho que entender que nós, seres humanos, somos duais. 3E Seguros, boa noite, é o Edson, né? Tudo bom, querido? Edson Sérgio, desculpa se eu confundo o seu nome. Boa noite. Então, nós temos que entender, para gerenciar nossas emoções. Vamos lá para alguns entendimentos. Nós somos duais, ok? Então, o que significa ser dual? Eu sou racional e eu sou emocional. Uso o lado esquerdo e o lado direito do meu cérebro. Eu tenho amor e eu tenho ódio. Eu sou luz, mas eu também sou sombra em alguns momentos. Eu sou equilibrada, mas sou desequilibrada também em outros momentos. Então, nós somos duais, nós somos assim. Ninguém é uma linha do tempo, né? Na horizontal, igual o tempo todo. Não, a gente oscila. Isso é o ser humano. A gente tem um sistema nervoso central e a neurociência, eu adoro a neurociência, ela traz muito conhecimento pra gente. O que a neurociência fala? Que nós temos 3 cérebros. Sabiam disso? Não fisicamente, não o órgão em si, mas o modo como o cérebro interpreta o mundo, a vida, as emoções. Cérebro, então, esses 3 cérebros são chamados de cérebro trino. O primeiro cérebro que a neurociência nos traz de conhecimento é o cérebro reptiliano. É a parte do cérebro que traz todos os nossos instintos, nos conecta com os nossos 5 sentidos. O segundo, nosso cérebro límbico, ou o cérebro emocional, onde as emoções são construídas, onde nós conectamos o que acontece conosco mesmo e cria emoção. Seria nosso cérebro emocional, nossa mente emocional. E o terceiro é o neocórtex, que fica aqui nessa região da frente, né? É onde eu tomo a consciência, que é o sentimento. A emoção, diferente de sentimento, o sentimento é o que gera a consciência. A emoção é como eu me coloco. O sentimento é quando eu tomo a consciência do que é esta emoção. Osmar está aqui falando, enfrentar seus medos te torna mais forte e com isso o surgimento de novos desafios. A superação é o remédio psicológico que precisamos para enfrentar nossas transformações. Ó, marido, ó, lindo. Oi, Cibele, tudo bom, minha florzinha? Saudade de você. Gente, Cibele é uma excelente personal trainer, tá? Não tem outra melhor. Precisar de uma personal, chama ela aqui, ó. Cibele com 2 Is Moraes. Sensacional. Propaganda de quem tá perto da gente é importante fazer. Então, se você é ótima, viu, meu amor? Então, o neocórtex que fica aqui na nossa região frontal é onde eu crio a emoção, transformo em consciência, que é o sentimento. E só o ser humano tem neocórtex, tá? Os animais, por serem racionais, não tem neocórtex. Então, o primeiro processo que o neocórtex faz eu tomo consciência da minha emoção. Eu sinto no meu corpo. E quando eu sinto, eu racionalizo. Percebe o processo? Então, a emoção é uma sensação física, uma sensação emocional, que é provocada por estímulos, por um sentimento, por um acontecimento, que pode ser interno ou externo. Então, vivenciar emoções é algo muito pessoal. O modo como você olha para uma barata,
não é o modo como eu olho para uma barata. E aí é muito interessante, né? Como a gente reage para essas emoções. Para mim, a barata é um ser de 300 metros. De repente, para você, ela tem 3 centímetros, 3 milímetros e não te representa nada. Mas que bom que você sabe, que você sente. E você sente medo, e você sabe o que reagir, como fazer. Eu grito, saio correndo. Tem gente que vai lá e mata a barata. São formas de ver diferente, sobre a mesma situação. Então, vivenciar emoções é algo muito pessoal. Elas podem ser sentidas de formas diferentes por cada uma das pessoas, por mim, por você, por cada um de nós. Então, a emoção é todo sentimento que é racionalizado. Percebe? E é um ótimo exercício de autoconhecimento, né? Racionalizar a emoção. Porque aí você entende como cada emoção se manifesta no seu corpo e na sua mente. E quando você passa a entender isso, você está caminhando em direção à inteligência emocional. Porque a inteligência emocional também é vários significados que você dá para a sua vida. O significado que você dá para o dinheiro, para o sucesso, para a família, para o trabalho, para Deus, esses significados também criam inteligência emocional. Também criam formas de você pensar do caminho A ou do caminho B. Então, onde é que nascem esses nossos significados que a gente dá para as coisas, né, para as emoções? Nascem das nossas percepções, de como eu olho para o mundo. Então, experiências que eu tenho dentro de casa, experiências que eu trago da infância, da adolescência, como eu construo essas experiências ao longo da vida, tudo que eu vivi, o que eu senti, com as experiências externas que eu vi no mundo, que eu vi nas outras pessoas. Então, no que eu acredito como crença, no que eu tenho de valor, do que é importante para mim, em como eu olho para a vida, é assim que eu construo as minhas emoções e trabalho com a inteligência emocional sobre elas. Porque eu não falo para emoção assim, opa, agora eu vou ficar nervosa, em 3, 2, 1, fiquei nervosa, o coração disparou, fiquei suando com as mãos, tô com dor de barriga. Não é assim. Eu não racionalizo dessa forma a emoção. Primeiro eu sinto, né? Eu tenho o sentimento. E daí eu racionalizo. E aí eu entendo o que está acontecendo comigo. Não é uma aprendizagem, não é cognitivo a emoção, não é racional. É uma coisa química, é inconsciente a emoção. Então, trazendo novamente, o que é inteligência emocional? É a capacidade que eu tenho de compreender, de sentir, de escolher as minhas emoções, para que com isso eu consiga buscar o meu equilíbrio, entender como cada emoção se manifesta no meu corpo, na minha mente, entender que isso é um caminho para atingir a inteligência emocional. Saber administrar as nossas emoções significa que você vai conseguir viver melhor, que você vai ser uma pessoa emocionalmente mais saudável. Obrigada, Carlinha, perfeita colocação. Silmara, tudo bom, Silmara? Prazer ver você aqui. Nossa, como tudo está em torno do nosso nascimento, né? Do nosso conhecimento, de como a gente olha no meio que a gente vive, no país que a gente habita, na língua que a gente fala, na cultura que a gente está inserida, no gênero que a gente se considera. Tudo está influenciando, tudo faz parte de você naquele momento, como você vai fazer essa interpretação. Então, vamos olhar agora para um outro prisma, pelo do Paul Ekman, que é um outro grande estudioso. Ele diz que as emoções podem ser definidas como 6 delas. Ele separa as emoções em 6. Oi, Mayara, tudo bom, minha flor? Saudade, minha linda. Então, o Paul Ekman diz que são 6 as emoções. Ele diz que é a alegria, é a tristeza, é o medo, a surpresa, o desgosto e a ira. Ele diz que gerir as emoções é ter capacidade de reconhecer o que você está sentindo, honrar o que você sente, respeitar como você se coloca. A gente pode errar, sabia? A gente pode fazer... Lembra que a gente falou na outra live que você deveria sempre persistir,
mas não insistir, porque quando você insiste, você repete. Você está naquele processo igual. Se você quer um comportamento diferente, você deve persistir, reaprender, ressignificar, para que haja perseverança. Faz parte da persistência, a perseverança. Então, para o Paul Ekman, a gestão das emoções é a capacidade que a gente tem de nomear nossas emoções e nossos sentimentos, adequar nossas ações ou nossas reações emocionais em busca de um equilíbrio. E aí a neurociência vem ainda dizer pra gente que as emoções, elas são uma comunicação entre o corpo e o cérebro. Demais isso, né? Onde um reage ao outro. O cérebro reage ao corpo, o corpo leva significados para o cérebro. Adoro neurociência. Então a capacidade de gestão emocional, olha quanto ganho você tem se você conseguir controlar a sua emoção. Se você conseguir estabelecer essa gestão emocional, você vai ter, você vai reconhecer rapidamente as suas emoções e seus sentimentos, vai promover a resiliência diante de determinadas situações, e ser resiliente hoje é extremamente importante em nossos meios, em nosso mundo, porque a resiliência é o tempo que você demora entre estar no equilíbrio, sair dele e voltar para o equilíbrio. Esse tempo que você volta para o equilíbrio, isso se chama resiliência. Quanto mais rápido você volta para o equilíbrio, mais resiliente você é. Para você faz sentido isso? Põe aqui para mim, se está indo até agora bem, se eu estou conseguindo passar para vocês essas informações. A Lúcia está aqui falando, realmente, quando eu descobri o significado da cólera através do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, percebi o quanto era colérica. Olha que interessante, o quanto a gente se descontrola muitas vezes, né? Então, a capacidade de gerir a sua emoção também faz com que você melhore, sabe o quê? Os seus relacionamentos. Que você reduza níveis de estresse e de ansiedade. Que você tenha mais facilidade para a resolução de conflitos. A Tatiana aqui falando, sou muito resiliente, mas às vezes cansa. Tem que ter o equilíbrio. Muita resiliência também pode te causar um grande estresse. Tem que entender onde é que está o gatilho que desperta em você essa necessidade de ser resiliente. O que que você ouve, o que que você sente, Tati, que faz com que você exerça a sua resiliência de forma exacerbada e aí cansa você, né? A Daniela está dizendo que faz sentido o que estou falando, Sueli também, que bom, vamos em frente, tem mais conteúdo ainda. Então, quando você gere a sua emoção, você ganha o quê? Autoconfiança. Você melhora o seu bem-estar em diversos aspectos. E aí, vamos lá para os 5 pilares da gestão emocional. Os 5 pilares, eles dizem para você o seguinte, se você pudesse escolher que tipo de comportamento você gostaria de ter, eu tenho certeza que você não escolheria ser depressivo. Tô certa? Eu entendo que você não escolheria ser ansiosa, porque esses comportamentos acontecem de forma inconsciente. Você não escolhe ser depressiva, você não escolhe ser ansiosa, você não escolhe usar o cortisol na sua potencialidade máxima e com isso gerar estresse. Você tem essa emoção, você tem esse sentimento de forma inconsciente. E por que eles acontecem? Porque o meu processamento emocional funciona muito mais rápido do que o meu racional. Daí que no calor do momento eu acabo sendo movida pela emoção. Eu acabo não raciocinando primeiro. Eu vou lá, falei o que não devia ter falado, né? Eu acabo me precipitando e causando desconforto para mim mesma. Então aqui a Luana fala, certíssima, e eles nos prejudicam muito. Sim, Lu, prejudica demais. Então nós temos que ter consciência do que está acontecendo em nosso corpo. Temos que escolher a emoção que a gente vai sentir como se fosse uma vacina, como se fosse um antídoto. Então, gerenciar essa emoção, entenda que quando você consegue gerenciar a sua emoção, é como se você tivesse encontrado um antídoto, uma vacina. E no veneno sempre estará o antídoto. Se o veneno é ódio demais,
o antídoto é amor. Se o teu veneno está no excesso da ansiedade, o controle emocional é o antídoto. Percebe? Sempre que você comete um exagero, o contrário dele é o teu antídoto. Se é um desafio para você controlar isso, conversa comigo. Vamos depois bater um papo sobre gestão emocional. O coaching te ajuda muito nisso, gente. Você vai ser outra pessoa. Eu posso afirmar, nesses 6 anos que eu tenho atendido as pessoas, a transformação é inevitável e para a forma positiva dessa transformação. Então, o problema é o desafio, eu diria, Silmara, não é que o problema é dosar, o desafio é dosar isso. Mas como é que você dosa? Com autoconhecimento, certo? Oi, Eliane, tudo bem, minha querida? Então, o autoconhecimento, ele gera cura para essas emoções desordenadas. Quando você passa a entender como essas emoções acontecem, como esses sentimentos se formam, como no seu corpo reage, cientificamente, quando eu trago para vocês esses conhecimentos científicos explicando como a emoção surge, como você reage, como o sentimento toma consciência, como é que você percebe os exageros, quando você tem esse embasamento científico, você passa a pensar sobre o que está acontecendo, começa a racionalizar. Para você faz sentido isso? Então, quando eu tenho pesquisas que trazem esse conhecimento para mim, e aí eu também passei a entender que os pesquisadores, eles se completam, as experiências que eles têm, as pesquisas que eles fazem, elas se entrelaçam, uma completa a outra, é muito interessante. E isso é bom porque acaba enriquecendo o nosso conhecimento. Então, fica muito mais compreensível quando eu embaso cientificamente a minha emoção, o meu sentimento, para entender o que eu sinto e como eu sou. E aí eu consigo ressignificar porque entendendo a base, eu entendo a fonte, entendo como ela funciona. Por isso que é importante a gente também conhecer quais são as suas crenças, quais são os seus valores. As suas crenças, live passada, lembra? As suas crenças te limitam, te impulsionam? Como é que você olha para a vida? Que crenças você tem trazido para a tua vida? Né? Como é que essa emoção atinge você? Se você sabe o que é valor para você, o que é importante para você, você controla a sua emoção. Você sabe dizer mais sims, mais nãos. É importantíssimo saber controlar a sua emoção. Então, faz diferença sobre o que eu acredito, sobre como eu levo a vida. É como a fé. Né? Entender cientificamente a emoção, eu posso comparar como é conhecer mais sobre a fé. Quando eu acredito em Deus, quando eu acredito em algo maior, é muito bom, é muito importante isso pra gente. Só que quando eu estudo sobre quem é Deus, como é o bem, como é o exercício do mal, como as emoções acontecem, quando eu olho para a fé de uma forma intelectual, eu passo a entender como isso influencia sobre mim. Então, eu preciso trabalhar 5 pilares na gestão emocional. Conhecendo minhas próprias emoções, praticando a automotivação, tendo empatia, cultivando boas relações interpessoais, tendo autocontrole. Então, eu convido você a fazer um exercício de PNL. Quando você sentir que a emoção está extremamente aflorada em você, tenha autocontrole. Bata os 2 pés no chão, sinta a terra abaixo de você. Respire fundo. Cerre os seus punhos com toda a força que você puder e solte. Bata os 2 pés no chão, puxe a respiração, cerre os seus punhos e jogue para o universo. Essa live foi muito importante para mim, espero que tenha sido importante para você. Eu agradeço de todo o meu coração, meu tempo está acabando, eu preciso encerrar. Semana que vem tem uma live surpresa, vou estar eu e mais uma amiga aqui, com um grande conhecimento de mercado, para falar para você como é que a gente deve olhar para a carreira, tá? Patrícia, a Gopian, que está aqui, ó, acabou de entrar. Oi, Ângela, oi, Marília. Semana que vem tem uma live especial para vocês, eu agradeço de coração, muito obrigada. Vejo vocês semana que vem.
Vou dizer o dia e a hora ainda, tá bom? Foi top. Tá gravada, Cibele, você veio aqui no meu Instagram, Instituto Sente. Vai lá que tá gravada a live. Gente, muito obrigada. Amo todos vocês. Sigam minha página. Sejam felizes. Gerenciem as suas emoções. Um beijo.